Fala galera, estamos aí para mais uma videoaula de História Geral com o professor Rafinha. Hoje vamos abordar o Império Bizantino, também chamada de Idade Média Oriental. Nós vimos então nos últimos vídeos de História Romana que o Imperador Teodósio, no ano de 395, devido à crise que se instalava no Império Romano, ele, para facilitar a administração e tentar sanar a crise, ele vai dividir o Império Romano em dois, Império Romano do Ocidente, capital Roma, Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, perfeito? Aqui se dá início então à história do Império Bizantino, aqui começa a se desenhar o Império Bizantino. Por quê? Porque ao contrário do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, vai conseguir manter a unidade territorial, manter a unidade política, ou seja, a formação do Império ela se mantém. Só que em vez de nós chamarmos de Império Romano do Oriente, nós vamos chamar de Império Bizantino. E a história do Império Bizantino vai até 1453, quando Maomé II toma posse da cidade de Constantinopla, a cidade que foi durante toda a Idade Média a região mais bem protegida da cristandade, dos cristãos do mundo. A cidade de Constantinopla, como a gente pode ver aqui, por exemplo, ela chamava-se, antes de 330, ela chamava-se Bizâncio, perfeito? Foi quando o imperador Constantino, aquele que vem antes do Teodósio, ele resolve transferir a capital de Roma para Constantinopla, ou seja, para Bizâncio, certo? Por quê? Porque era uma região extremamente fortificada, e já vou mostrar isso para vocês no mapa, perfeito? Bom, por uma questão de segurança, ele resolve transferir a capital de Roma para Bizâncio. Só que antes de fazer essa transferência, ele resolveu fazer uma série de modificações, uma série de melhoramentos, de melhorias nesse território chamado Bizâncio, na cidade chamada Bizâncio. A população local ficou tão feliz, tão animada com as mudanças, com os melhoramentos promovidos pelo imperador Constantino, que passam a chamar essa cidade não mais de Bizâncio, mas sim de Constantinopla, ou cidade de Constantino. Perfeito? E até 1453 ela vai ficar sendo chamada de Constantinopla. Ela só passa a ser chamada de Istambul, como é atualmente, a principal cidade da Turquia, não é a capital, mas é a principal, a partir do momento que o exército turco-otomano, a sociedade, o Império Turco-Otomano, invadem a capital e tomam posse, transformando esta capital não mais numa capital cristã, mas agora numa capital do mundo islâmico, das populações etnicamente turca-otomanas. Tranquilo? Bom, a divisão, a importância da região, vou trabalhar com vocês agora. Bom, essa cidade chamada Constantinopla, ela fica num estreito chamado Estreito de Bósforo, certo? Fica o entreposto entre o mundo europeu e o mundo asiático, perfeito? Então, ela está no meio entre o continente europeu e entre o continente asiático. E por se tratar de um estreito, nós podemos perceber que nós temos uma estrutura territorial, como nós vimos aqui no meu laser, nós temos uma estrutura territorial cercada por águas, perfeito? Percebam que esta é uma região naturalmente protegida pelas águas, é quase uma ilha, Então, ela é toda cercada por águas. Para fazer um ataque nessa cidade, ou eu teria que vir pelo lado ocidental, o lado europeu, invadindo por terra, ou por mar. O que as populações de Constantinopla vão fazer? Se aproveitando dessas defesas territoriais, dessa defesa natural, que é o espaço geográfico, eles vão cercar essa região com muros gigantescos, muito altos, perfeito? O que vai tornar essa região uma região mais segura do mundo. E esse é um dos elementos explicativos do porquê que o Império Bizantino não caiu nas mãos dos bárbaros, não sofreu tanto com as invasões de populações bárbaras, e por que ela manteve essa estrutura de formato imperial, de formato de poder político centralizado. Então, a defesa natural mais a defesa artificial construída pelos seres humanos vão tornar essa região uma das regiões mais seguras do mundo. E por ser um entreposto entre o continente europeu e o continente asiático, nós temos que perceber que quase todas as mercadorias do mundo, que circulam no mundo,
passam obrigatoriamente por Constantinopla. Então, a segurança vai fazer com que se desenvolva nessa região um rico comércio. É o maior centro comercial do mundo. Todos os produtos que eram produzidos no mundo podiam ser encontrados dentro dessa cidade, a cidade de Constantinopla. Imagine que você é um comerciante e que está fazendo comércio entre Oriente e Ocidente. Se tu tem uma parada, vai parar em Constantinopla. Afinal de contas, é uma região de extrema segurança. Além de ser um entreposto entre a Europa e a Ásia, né, entre o mundo oriental e o mundo ocidental, ela também é um entreposto entre a Europa do Norte, né, aquela região mais fria da Rússia e do Mar do Norte, com a região da África, né, ali então, logo na região mais sul do Mar Mediterrâneo, perfeito? Por quê? Porque essas águas que nós estamos vendo aqui, elas dão acesso ao Mar Negro, ao norte, e dão acesso ao Mar Mediterrâneo ao sul. Um pouco mais ao sul nós temos o Estreito de Dardanelos, que também os navegadores dessa época, até os dias de hoje, têm que passar pelo Estreito de Bósforo, passar pelo Estreito de Dardanelos para poder chegar no Mar Mediterrâneo. Então, ela é o centro do mundo, Constantinopla. Produtos vindo do norte passam por aqui, produtos vindo do sul passam por aqui, produtos vindo do leste passam por aqui, assim como os produtos do oeste. Certo? Então, não só a segurança do território, mas principalmente por ser um entreposto comercial de todas as regiões do mundo. Aqui vai se desenvolver um riquíssimo comércio, que vai ser o carro-chefe da economia bizantina, é claro, com uma forte agricultura, mas um comércio acelerado. Perfeito? Vamos continuar então aqui. Eu vou fazer um pontinho onde fica aqui Constantinopla. Aqui está Constantinopla, tá vendo? Aqui é o Estreito de Bósforo, aqui é o Estreito de Dardanelos. Então, como eu disse para vocês anteriormente, eu dou acesso a Constantinopla a mares gelados do norte, né? Territórios gélidos do norte, territórios quentes do sul. Tenho acesso ao mundo ocidental, à cristandade ocidental, e eu tenho também acesso ao mundo oriental. Inclusive, era o ponto final da Rota da Seda chinesa, a famosa Rota da Seda chinesa, né, ela tem como ponto final Constantinopla. Então, a região mais rica do mundo está aqui. Essa é a grande importância da cidade de Constantinopla. E o grande imperador, ou o maior imperador deste império, foi o Justiniano. O imperador Justiniano marca então aí o auge, o ponto máximo da história do Império Bizantino. É o período de maior proporção territorial, é o período de maior prosperidade, de maior riqueza. Tá? Ele governou então no século VI, em torno de 527 a 565 depois de Cristo, tá? E ele vai, nesse período em que ele governou o Império Bizantino, o nosso imperador Justiniano, que era casado com uma moça chamada Teodora, né, e tinha um amigo pessoal, o general Belisário, eles juntos, né, inclusive a Teodora era uma mulher inteligentíssima, que auxiliava o marido na administração e nas relações políticas que ele estabelecia no Império, eles vão juntos fazer um processo de expansão territorial. E a maior porção do território bizantino vai ganhar, né, esse ápice, esse momento de maior expansão, justamente no governo Justiniano. Aqui nós podemos ver que eles também tinham a política de pão e circo, né? Nós temos que lembrar que são sempre lembrarmos que eles fazem parte do antigo Império Romano, né? Eles foram o Império Romano do Oriente, então eles também mantêm políticas, regras e leis, né, que são provenientes do Império Romano, e o pão e circo deles não é diferente, né? Conceder alimento e diversão para as populações para afastá-los da política e das discussões políticas. Só que o circo bizantino ele é um pouco diferente do circo romano. O circo romano era uma coisa muito sangrenta, era uma coisa muito bárbara, digamos assim, né? Era luta de gladiadores, era gente morrendo. Já o circo no Império Bizantino, essa diversão nos hipódromos, ele é um pouco mais civilizado, digamos assim. Eram corridas de cavalo, feitas em hipódromos, né? E o hipódromo de Constantinopla era o maior, obviamente, e essas corridas, normalmente a equipe azul com a equipe
verde, né, disputavam então essas corridas. E foi numa dessas corridas que se iniciou uma das maiores revoltas do Império Bizantino durante a administração de Justiniano, a famosa revolta de Nica. Nica, em grego, significa vitória, perfeito? Então, por isso que a gente vai chamar essa revolta de Nica. Aqui nós temos um outro elemento também bastante interessante, bastante importante para vocês. A gente vai dizer que a influência oriental aqui ela é muito mais forte do que no Império Romano do Ocidente. Perfeito? Então, por exemplo, a língua utilizada no Império Bizantino não é o latim, como era utilizado no Império Romano do Ocidente. Aqui a língua utilizada vai ser o grego, por causa da proximidade deste império com os gregos. Perfeito? E outros elementos da cultura oriental, assim como a língua grega, também vão ser incorporados pela cultura e pelo pensamento das populações bizantinas. Bom, vou explicar para vocês agora mais ou menos como é que funcionou essa revolta, né? O Império do Justiniano, como eu já disse para vocês, é o auge, né? Ele vai fazer campanhas militares onde ele vai fazer o processo de expansão territorial. E, obviamente, que o auge e a expansão, elas são custosas, elas têm um preço. Para que o Justiniano mantivesse essa sociedade no auge, no ponto alto, né, com as expansões militares, com as campanhas militares, ele precisava cobrar altos impostos da população, né, da população bizantina, perfeito? E isso vai levar ao empobrecimento das massas. Isso vai levar a um descontentamento das massas. E esse descontentamento, ele se revela, ele se demonstra num episódio conhecido então como Revolta de Nica. O imperador Justiniano, sua esposa Teodora, estavam lá, né, no hipódromo de Constantinopla e estavam assistindo uma corrida, né, da equipe azul com a equipe verde. E nessa corrida, óbvio, né, que aqui no século VI nós não temos o equipamento tecnológico das corridas de cavalo da atualidade, aquela fotografia no momento da chegada, que vai dizer exatamente qual cavalo chegou e qual cavalo não chegou, não existe. Então, era muito comum, na hora da chegada, né, a equipe azul dizer, não, a gente ganhou, e a equipe verde dizer, não, quem ganhou fomos nós. E dá uma confusão ali para saber quem que foi vitorioso na corrida. Normalmente, quando isso acontecia, eles recorriam ao imperador, quando o imperador estava assistindo a corrida. E eles, então, olhavam o imperador e diziam, imperador, quem que ganhou? E quem tinha que indicar a vitória era o próprio imperador. Nesse episódio, nesse dia, o imperador disse não, quem ganhou foi a Cortal e a Cortal perdeu. A galera que fazia parte, torcia, né, para o cavalo derrotado, o cavalo que perdeu, começa a gritar Nica, 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 que em grego significa vitória. E eles começam a se revoltar dentro do hipódromo com a decisão final do Justiniano. Só que, com o passar do tempo, esta revolta, por causa de um jogo dentro do hipódromo de Constantinopla, começa a tomar as ruas de Constantinopla. E quando começa a tomar as ruas, ela deixa de ser um critério, um caráter de revolta por causa do jogo, e ela ganha uma conotação social. Ela ganha um corpo de revolta social. Então, aquilo que era inicialmente uma revolta por causa da decisão final do jogo, né, da corrida de cavalos, agora toma as ruas. E deixa de ser exclusivamente por causa do jogo e começa a ser uma manifestação popular pelas péssimas condições de vida e por causa dos altos impostos cobrados pelo Justiniano. Aí, quando ela toma as ruas de Constantinopla, ela vai ganhar essa revolta a proporções muito grandes. Perfeito? Quase que conseguiram derrubar o governo do Justiniano, né? Graças a Teodora e a sua habilidade política com as lideranças da época, o general Belisário, amigo pessoal de Justiniano, eles conseguiram converter essa situação e acabar com as revoltas de Nica. Perfeito? Continuando, isso para mim é a coisa mais importante do Império Bizantino, são as leis desenvolvidas por Justiniano.
tá? Tanto que esse conjunto de leis que vão ser utilizadas dentro do Império Bizantino, que vão servir de referência para as relações dentro do Império Bizantino, ela é chamada carinhosamente de Código de Justiniano. Mas o nome oficial é Corpus Juris Civilis. O que eles fizeram, basicamente? Eles pegaram toda a legislação romana lá do Ocidente, né? Esses intelectuais bizantinos trouxeram essa legislação para o Império Bizantino, revisaram essa legislação, que era gigantesca, né? Desde o imperador Adriano até o século VI, revisaram e adaptaram para a realidade da sociedade bizantina. Nasce dessa fusão, dessa mistura, né, de legislação romana com a adaptação para a cultura bizantina, nasce o Corpus Juris Civilis, perfeito? Ou Código de Justiniano. E com o passar do tempo, este Código de Justiniano, esse Corpus Juris Civilis, passa a servir como referência para as sociedades atuais. Ou seja, serve de referência para as sociedades atuais que vivem no Ocidente, as democracias ocidentais. Por exemplo, no Brasil, nós temos algumas leis que são baseadas no Corpus Juris Civilis. Aí você deve estar perguntando, mas Rafa, como é que funciona, né? Como é que é dividido esse Corpus Juris Civilis? Bom, aqui eu vou trabalhar com vocês exatamente isso. O nosso Corpus Juris Civilis, ou Código Justiniano, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o código inteiro, né? O Código Justiniano, o Corpus Juris Civilis, revisado e adaptado para a realidade bizantina, né? Do século II até o século VI. Perfeito? Gente, é uma enormidade de livros que compõem, ou seja, ela é gigantesca, esse Código Justiniano. A segunda parte diz respeito, então, às pandectas, ou os digestos, que trata-se da jurisprudência. Normalmente, quando eu trabalho essa aula, os alunos olham para mim e dizem, Rafa, o que é a jurisprudência, né? Bom, eu vou tentar explicar para vocês aqui, resumidamente, o que é uma jurisprudência. Atualmente, alunos de direito que querem fazer concurso público, principalmente para ser juiz, para ser defensor público, para ser delegado, eles estudam muita jurisprudência, tá? Jurisprudência é basicamente aquilo que não está na lei, né? Bom, se não está na lei, como é que o juiz vai decidir? Como é que o juiz vai fazer uma sentença? Este juiz vai se basear nas sentenças antigas de decisões anteriores, muito semelhantes como essa. Perfeito? Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Nós estamos em 2020 e o Rafael, o professor Rafinha, roubou a caneta de um aluno. Aí o aluno ficou chateado, procurou um juiz, procurou um advogado, para pedir à justiça a retratação do roubo. E aí o juiz pega o caso do professor que roubou, né, a caneta de um aluno e disse, olha aqui, não tem nada na lei. Não tem nada no código que diz qual é a sentença nesse caso, de alguém que roubou uma caneta especificamente, né, um professor que rouba a caneta de um aluno. Aí o juiz fica meio perdido, como é que eu vou tomar essa decisão? Aí o juiz vai para a jurisprudência e ele percebe que há 2 anos atrás, né, em 2018, ocorreu um caso igual lá no Rio Grande do Norte, né, lá em Natal, Rio Grande do Norte. E que o juiz, há 2 anos atrás, tomou uma decisão dizendo que o Rafael devia se retratar publicamente e devolver o valor da caneta para o aluno. Perfeito? Essa foi uma decisão feita por um juiz há 2 anos atrás. Agora, o que o juiz dessa decisão atual vai fazer? Já que não tem nada na lei, ele vai tomar uma decisão muito semelhante com a decisão anterior. Desse juiz que tomou a decisão num caso muito parecido há 2 anos atrás em Natal, no Rio Grande do Norte. Perfeito? Foi o que aconteceu, por exemplo, no impeachment da Dilma Rousseff. Como é que é o processo de impeachment? Como é que é o ritual de impeachment? Não tem nada na lei que diz especificamente esse ritual? Não tem. Mas como é que foi o último impeachment que nós tivemos? Foi do Collor, em 91, né? Então, como é que foi o impeachment do Collor? Como é que foi o ritual? Como é que foi o processo? Foi assim. Então, é dessa mesma forma que nós vamos fazer o impeachment da Dilma em 2016. Certo? Então, isso é jurisprudência. Perfeito? Na terceira parte do Corpus Juris Civilis, nós temos as institutas. Certo? Que seriam princípios fundamentais.
Algumas bibliografias vão dizer o seguinte, é tipo um resumo, principalmente para quem quer começar a estudar direito, para quem quer ir para essa área, né, das ciências jurídicas. Então, em vez de eu começar com o Código de Justiniano, o código propriamente dito, que é enorme e complexo, eu vou começar com um resumão, tá? Ou seja, os princípios fundamentais. E na última parte nós temos as novelas ou as autênticas, que são as leis formuladas depois de Justiniano. Ou seja, são leis novas incorporadas posteriormente a Justiniano no Código ou no Corpus Juris Civilis. Tranquilo? Bom, aqui nós temos alguns pontos do Corpus Juris Civilis e eu trago eles só para demonstrar para vocês o quanto ele é atual. O porquê que as legislações atuais utilizam parte do Corpus Juris Civilis. Ninguém é forçado a defender uma causa contra a própria vontade. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é liberdade de expressão. Ninguém é obrigado, né, a pensar numa teoria se não concorda com essa teoria. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Então, mais um item que vai falar sobre liberdade de expressão, né? Ninguém poderá ser retirado à força da própria casa. Se vocês pegarem a Constituição de 88, a Constituição Brasileira de 88, vão dizer que a casa é um lugar sagrado. Só pode entrar na tua casa forçado em 2 ou 3 ocasiões, né? 3 ocasiões. Primeiro, se for deflagrado delito, né? Ou flagrante delito, ou seja, a polícia está te perseguindo, entrou na tua casa, a polícia pode entrar na tua casa para te pegar, certo? Com uma ordem judicial, ou então um bombeiro ou a pessoa que trabalha em emergência, né, para entrar na tua casa para salvar a tua vida ou para salvar a tua casa, certo? Então, só 3 ocasiões. E isso demonstra o quanto a Constituição de 88 tem intimidade com essa Corpus Juris Civilis, certo? O pai não pode ser testemunha competente contra o filho, nem o filho contra o pai. E aí, na justiça, é impossível, a justiça não permite um processo cível de um pai contra um filho, por exemplo, né? Isso se dá numa vara especial, a vara da família. Na aplicação das penalidades, devem ser levadas em conta a idade e a inexperiência por parte do culpado. Aqui nós temos uma discussão que fervilha no Brasil nos últimos anos, que é a tal da redução da maioridade penal. Então, até isso, o Império Bizantino já discutia, né? Levar em consideração a idade e inexperiência da pessoa que está sendo condenada, tá? Que é o que nós chamamos hoje a discussão, a redução da maioridade penal. Aqui nós vamos falar um pouco sobre o modelo político, né, de funcionamento desse império bizantino. É o césaropapismo, né? Poder de César é poder político, poder de Papa é poder de religião. Tá? Então, o imperador, ele é sumo pontífice, ou seja, ele é o maior e mais importante cargo da religião cristã, e ele é, ao mesmo tempo, o maior e mais importante cargo político do Império Bizantino. Então, ele é chefe da religião e chefe da política. É um César o Papa. Tá? Justiniano e seus sucessores procuraram, por meio da religião, impor uma unidade política ao Império. Assim, os imperadores apresentavam-se como os principais representantes de Deus na Terra, cabendo-lhes proteger a Igreja e dirigir o Estado. Certo? E, Rafa, quem que está abaixo do imperador? Nós temos os patriarcas. Então, os patriarcas, eles são chefes da religião, submetidos à ordem imperial. Então, eles são os grandes bambambãs na hierarquia da religião depois do imperador. Eles que mandam. Inclusive, aí durante a existência do Império Bizantino, houveram muitas disputas entre patriarcas da religião e o imperador, né? Um querendo mais poder do que o outro. Então, essas disputas basicamente por causa de poder. Perfeito? Se Deus era o centro do universo, o imperador, como seu representante, deveria ser o centro do Estado e o centro da religião, governando os assuntos humanos em nome de Deus. Esta união de poderes da Igreja e poderes do Estado, comandados por um único indivíduo, nós vamos chamar de cesaropapismo ou cesaripapismo. Tranquilo? Vamos continuar então.
Aqui está uma esquematização que eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Poder de imperador, de chefe político é de César, e o poder de chefe da igreja, ou de chefe religioso é de Papa. É César papismo, tá? Bom, por que o Império Bizantino, na era de Justiniano, no século VI, conseguiu, então, expandir o território? Tá? Por que eles conseguiram expandir? Então, o primeiro fator dessa expansão foi uma paz temporária que Justiniano estabeleceu com o reino dos persas, que era muito poderoso, e o reino dos búlgaros. Tá? O reino dos búlgaros, ali da região do Balcânica, né? Mais ali próximo da Grécia, e a região dos persas mais ao Oriente Médio. Esses eram os grandes inimigos dos bizantinos. A partir do momento que eu selei uma paz, mesmo que momentânea, mesmo que, né, durante um curto período de tempo entre persas e búlgaros, eu posso agora me concentrar em atacar outras civilizações e conquistar outros territórios. E é isso que o Justiniano vai fazer. Vai conquistar parte do território italiano dos ostrogodos, parte do território da atual Espanha dos visigodos e o norte da África dos vândalos, aumentando a extensão territorial do Império Bizantino. E é por isso que a gente vai dizer que durante o governo Justiniano, o Império Bizantino teve a sua máxima extensão territorial. O fim das conquistas, né, o fim do processo expansionista, vai encontrar uma barreira. Ao norte, com lombardos e francos, que tinham um exército muito forte, né? Então, ali chegam os limites da expansão territorial e das aventuras militares de Justiniano e Belisário. E no sul, as forças árabes. Tá? Então, ele só não consegue aumentar ainda mais as conquistas, expandir mais o território, porque ele teve dificuldades com o exército dos lombardos, dos francos ao norte, e dos árabes no sul, e não sul, como está escrito aqui. Perfeito, gente? Continuando, então. Aqui nós temos, então, a extensão territorial do império durante o reinado de Justiniano. Perfeito? Esta parte aqui em rosa, essa parte, não sei que cor é essa, é tipo um bege escuro, né? Nós temos, então, a extensão do território bizantino na sua normalidade. Perfeito? Durante o reinado de Justiniano e durante as expansões, eles vão conquistar essa parte que está no amarelo escuro. Ó. Então, olha só, norte da África, parte da Espanha e o território italiano. Perfeito? Isso aqui é uma das questões mais importantes do Império Bizantino. A data de 1054. É quando há uma divisão na Igreja Católica Apostólica Romana, e a partir dessa divisão vão surgir duas igrejas. Perfeito? Esta divisão, esse cisma, né, esse racha dentro da igreja, ele ocorre por causa de disputas teológicas, ou seja, divergências, desentendimentos quanto à doutrina religiosa. Perfeito? São as questões das heresias, que eu já vou explicar para vocês um pouco melhor. Então, esse desentendimento quanto à doutrina, né, os orientais pensavam uma coisa quanto ao catolicismo, os ocidentais pensavam outra completamente diferente sobre o catolicismo. Essas divergências, elas chegam num ponto que elas não conseguem mais se manter unidas. O que é mais forte? As diferenças. O que é mais forte? Os desacordos. E aí, o ápice desses desacordos, dessas desavenças, é uma divisão da igreja em duas igrejas. Essa divisão, então, como eu já disse para vocês, ocorre em 1054. Né? No Ocidente vai permanecer a Igreja Católica Apostólica Romana, só que no Oriente nós vamos ver a construção de uma nova religião, a Igreja Católica do Oriente ou Igreja Católica Ortodoxa. Aqui temos algo bem interessante. A primeira cruzada, e o que foi a primeira cruzada medieval, né? Foi o Papa Urbano II, aqui do Ocidente, convocando as populações ocidentais a irem ajudar a Igreja Oriental a lutar contra os árabes. Perfeito? Então, qual é a data dessa primeira cruzada? A cruzada ela é convocada no ano de 1095. Perfeito? Sendo que a primeira cruzada parte em 1099. Mas o Papa Urbano II convoca em 1095. Aí eu pergunto para vocês,
Será que essa proximidade, o cisma em 1054 e as cruzadas sendo convocadas em 1095, será que essa proximidade das datas é uma simples coincidência? É claro que não. Uma das intenções, um dos objetivos do Papa Urbano II, ao convocar as cruzadas em 1095, ou seja, a invasão das populações ocidentais no mundo oriental, para tentar conquistar Jerusalém, tinha como intenção em 1095 desfazer o cisma e reunificar as duas igrejas. Tá? Então, aqui nós temos, eu estou fazendo um link com vocês do nosso próximo conteúdo, que é a Idade Média. Tá? Então, essa proximidade não é uma coincidência. Perfeito? Quando o Papa Urbano II convoca a Primeira Cruzada, né, em 1095, ele tem como intuito, como desejo, desfazer o cisma de 1054 e reunificar as duas igrejas, criando uma igreja ainda mais forte no mundo inteiro. Perfeito? Vamos falar um pouco de sociedade e economia, né? Então, devido à sua localização, como eu já expliquei para vocês, o entreposto entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, entre a Ásia e a Europa, aqui vai se desenvolver na economia como carro-chefe uma forte atividade comercial. Né? Se produzia e se vendia todos os produtos do mundo em Constantinopla. Perfume, seda, porcelana, né, peças de vidro, eram alguns itens encontrados na cidade de Constantinopla. Perfeito? Mas a base é a agricultura continua sendo a base. E nesta base nós temos então, né, latifúndios. Lembrem-se que nós estamos trabalhando com uma sociedade que é a herança do Império Romano, então esses latifúndios, essas grandes propriedades, né, elas estão na mão da elite bizantina, como estavam nas mãos dos patrícios na Roma Antiga. E quem que dominava esses latifúndios? Quem que eram os donos desses latifúndios? Né? A Igreja Ortodoxa, né, os monastérios, os mosteiros, a nobreza agrária, a elite latifundiária e os militares. E quem que trabalhava nessas terras? Os servos. Num sistema de servidão, né, muito parecido com a servidão medieval, mas guardada as suas devidas proporções. Na vida urbana, então, aqui nós temos basicamente a estrutura social. Tá? Ela não está em forma de pirâmide, ela está um pouco diferente. Nós vamos botar assim, ó, no topo da pirâmide social aqui, depois, numa classe intermediária, né, o que estaria ali na metade da nossa pirâmide, 2, e na base os trabalhadores servos e alguns escravos pobres, perfeito? Bom, quem que está ali no topo, né? Grandes comerciantes, lembrando que o comércio é a grande atividade dessa civilização, né, desse império, o alto clero, os chefes da religião, né, a gente sabe que eles têm muito poder ao longo da história, e os funcionários do governo, né? O aparato burocrático do governo. Aqui inclui-se militares, viu, gente? Os militares também estão aqui. Num setor intermediário, que não são nem os chinelão e nem os muito ricos, nós temos aqueles que praticam artesanato, pequenos comerciantes e burocratas. E na base da pirâmide social nós temos os trabalhadores pobres, tanto da cidade quanto do campo. E a principal característica da economia bizantina, né, para criar um caos aí no nosso querido Paulo Guedes. E por que eu faço essa brincadeira sempre? Para os alunos fixarem a ideia. O Paulo Guedes, ele é o nosso ministro da Economia e ele sempre veio com uma intenção de um caráter mais liberal, né? Então, a economia liberal brasileira atual, aqui 2020, nós vemos então que é preconizada, né? Ela é implementada pelo nosso ministro Paulo Guedes. Ou seja, a não interferência do Estado nas relações econômicas. Isso é o liberalismo, né? É o Estado mínimo, é tu diminuir o Estado e deixar que a economia e a sociedade ande livremente com seus desejos e seus problemas. Perfeito? Aqui, no Império Bizantino, nós temos um processo completamente inverso. Então, o que nós temos é a forte intervenção do Estado nas relações econômicas. O Estado, né, o império, o poder político interfere na economia, ditando as regras do funcionamento da economia. Então, o que vai ser produzido? Aonde que vai ser produzido? Tudo isso é decidido pelo Estado, pelo poder político. Tá? Como vai ser produzido? Os salários, os valores dos produtos produzidos, tudo é definido pelo Estado. Perfeito? Então, o governo intervencionista, o governo bizantino controlava as manufaturas através de seus funcionários públicos.
controlavam também a qualidade e a quantidade da produção. O Estado decidia tudo, preços, salários, lucros. Isso caracteriza-se, então, o inverso da nossa política econômica atual, que é uma política intervencionista. Tá? E nós temos, já no Império Bizantino, vão surgir na Europa Ocidental, só na Baixa Idade Média, as corporações de ofício, que era um grupo de artesãos que acabava se unindo para proteger a sua técnica e tentar melhorar os preços da sua corporação. Perfeito? Então, eram grupos de artesãos que se reunia para proteger a sua produção, né? Criar uma espécie de monopólio, certo? Continuando, então, aí, a religião, então, como eu já disse para vocês, a religião oficial, a partir de 1054, com o cisma do Oriente, né? Nós temos a Igreja Católica Ortodoxa, né? Ou então a Igreja Católica Oriental. É essa igreja que sustenta e legitima o poder do imperador, né, torna legítimo, absorvia parte dos recursos econômicos, como todo o processo religioso aqui até esse momento da história, né, influenciava o comportamento. Isso aqui para mim é o mais importante. Quem dita o pensamento e o comportamento humano, né, na sociedade bizantina é a Igreja Católica Ortodoxa. Perfeito? Assim como na Idade Média, no Ocidental, quem controla o pensamento e o comportamento é a Igreja Católica Apostólica Romana. Perfeito? Então, quem molda o aspecto cultural do pensamento e do comportamento é a Igreja. Perfeito? E aqui o debate teológico, né? As divergências quanto à doutrina que vão levar ao cisma do Oriente, né? Uma das questões mais importantes é o monofisismo. A esposa do Justiniano, a Teodora, ela era praticante do monofisismo. E ela vai, então, dizer para o marido que a religião também deve ser, deles no Oriente, devem ser monofisista. O que a gente vê isso? É basicamente o seguinte, ó. Vocês já foram numa missa? Provavelmente, né? Vocês já viram o padre dando a hóstia? O que acontece com os farelos da hóstia? Ele não deixa cair nada fora. Nada. Por quê? Porque ele acredita, e o cristão católico apostólico acredita, que ali é a encarnação do Cristo divino e do Cristo corpo humano, né? Então, o católico, ele acredita que há duas entidades, certo? Jesus humano e Jesus divino. Só que esses dois, eles se fundiram e viraram um só. Perfeito? Já os bizantinos não acreditavam em Jesus humano. Apenas em Jesus divino. Perfeito? É como a união da tríplice, ou da Santa Trindade, né? A tríplice sagrada do catolicismo, né? Seriam, então, 3 elementos em um só, unificados. Aqui, essa é a mesma lógica dos católicos atuais, né? Eu, por exemplo, sou protestante. E entre os protestantes, o pastor protestante, por exemplo, quando ele deixa um farelo de pão cair no chão, pode até pisar em cima, porque ele não crê que aquilo se torna o corpo não crê que aquilo é encarnação. Aquilo é apenas uma representação do divino, do Jesus divino. Perfeito? Então o monofisismo questiona a natureza divina. E tem ainda um outro tipo de monofisismo chamado arianismo. O arianismo, que é uma vertente das heresias católicas, ele vai dizer o seguinte, ó, ele nega Jesus nega a natureza a natureza divina de Jesus. Ele disse, não, Jesus é só humano, certo? Jesus é uma criação de Deus como todas as outras coisas e como todos nós. Então ele nega, o arianismo nega a divindade, perfeito? Enquanto aqui o nosso monofisismo, ele vai negar a natureza humana de Jesus e vai dizer que Jesus é só uma natureza divina, perfeito? E a questão da iconoclastia é uma outra questão das heresias e das discordâncias entre a doutrina oriental e a doutrina ocidental. Bom, a própria palavra já diz, né? O que é iconoclastia? Iconoclastia é de ícones. Então, ela proíbe a adoração de ícones. Quem que são os ícones da Igreja Católica? São as imagens de Maria e dos santos. Os bizantinos não acreditam nos santos e proíbem, principalmente depois do imperador Leão III, eles começam a perseguir e a destruir imagens de santos.
Essa então é a questão iconoclasta, tá? Doutrina que repudiava as imagens dos santos. Por trás dessa discussão, há interesses políticos. Por que eu vou discordar do Ocidente? Porque eu quero o poder do Ocidente. Se eu diminuir o poder do Papa de Roma, o poder do Papa de Roma vai vir para o Oriente. Né? Disputas entre o imperador bizantino e o patriarca. O patriarca é monofisista, já o imperador não é monofisista. Eu consigo tirar poder de um elemento para outro a partir dessas discussões. Então o interesse ele é... Isso aqui vocês esqueçam, tá? Não esqueçam isso aqui, eu vou trabalhar com vocês agora no próximo slide. Tá? Crise do Império. Como é que o Império Bizantino entra em crise? Tá? Causas. Após a morte de Justiniano, a manutenção desse território deixado por ele se tornou muito caro. Então, percebam que aqui nós temos elementos muito parecidos com os elementos que levaram à crise do Império Romano. Né? A dificuldade de manter esse território extenso, de proteger, o custo, né? E os impostos que isso vão gerar para poder defender esse território. A pobreza que isso vai gerar. Lembrando que Constantinopla chegou a ter 1 milhão de pessoas, né, gente? 1 milhão de pessoas. Passo Fundo em 200 mil. Então, era muita gente, tá? Uma pressão de povos árabes e turcos, principalmente, que começam a pressionar essas fronteiras, obrigando o Império Bizantino a se reduzir. As crises religiosas vão terminar com a unidade territorial, com a unidade religiosa. Tá? Então essas divergências, essas brigas por causa da doutrina religiosa, vai fazer com que o Império perca força. Tá? Crise econômica gerada pelos altos gastos e os impostos. A cruzada comercial, também chamada de Quarta Cruzada. O que aconteceu na Quarta Cruzada? A galera estava lá no norte da Itália se preparando para ir para Jerusalém. Né? Já tinha sido feita a primeira, a segunda e a terceira cruzada. E aí eles estavam indo e disse, a gente tomou um pau na segunda, tomou um pau na terceira, vamos para a quarta agora. Aí os caras olharam, e se a gente, em vez de ir para Jerusalém, se a gente for para Constantinopla? E a galera disse, boa ideia. Então eles mudam o objetivo da cruzada. O objetivo da cruzada é conquistar Jerusalém, né? A região da Palestina. Só que na Quarta Cruzada eles vão decidir mudar o foco. Não vamos para Jerusalém, vamos para Constantinopla. E eles vão, em vez de ir para Jerusalém, vão para Constantinopla e conquistam Constantinopla por um curto período de tempo. A gente vai chamar de Império Latino em Constantinopla. A sociedade que mais vai dominar esse Império Latino, esse Império Ocidental em Constantinopla, vai ser então a cidade-estado de Veneza, os venezianos, certo? Então a gente vai ter uma perspectiva de cristianismo católico dominando a capital do Império Bizantino durante um período. Tá? E obviamente encolhimento territorial. Em 1453, o Império Turco-Otomano invadiu Constantinopla e tomou posse do Império Bizantino. E quais são as consequências dessa derrocada, desse fim de Império Bizantino? Né? Alguns intelectuais bizantinos viram que o troço ficou feio. Caiu o Império Bizantino e agora está entrando aí os turco-otomanos que são de religião islâmica. Vamos fugir? Aí os intelectuais dizem, vamos fugir. Vamos fugir para onde? O lugar mais rico da Europa nesse momento é o norte da Europa. Ali que está fervilhando o comércio internacional. E esses intelectuais bizantinos, eles migram para o norte da Europa atrás da prosperidade que existiam nessas cidades. E eles levam junto de si todo o conhecimento armazenado no Império Bizantino. Manuscritos, teorias de Aristóteles, de Platão e principalmente de Sócrates. Eles levam junto. E quando eles levam junto essa intelectualidade, né, esses manuscritos, essa racionalidade que estava armazenada durante anos no Império Bizantino, principalmente racionalidade greco-romana, eles vão levar para o norte da Itália. Aí eu pergunto para vocês, por que no norte da Itália começou o Renascimento Cultural? O Renascimento Cultural como evento de modificação cultural, né, de romper com os valores medievais. Por que ele ocorre? Um dos elementos facilitadores desse renascimento cultural foi justamente a fuga desses intelectuais e da racionalidade para o norte da Europa. Perfeito? Porque o que é o renascimento cultural? É dizer que eu não vou mais obedecer a Deus e eu vou obedecer à razão humana.
Tá? Então rompe com os valores medievais. Então, se esses intelectuais estão levando a racionalidade para o norte da Europa, isso é um processo facilitador, né, do renascimento cultural, que é o primeiro evento moderno após a Idade Média. Tá? O aumento das tarifas, perfeito, porque o exército turco-otomano vai botar tarifas alfandegárias, vai botar uma série de impostos na região, dizendo, quer fazer comércio Oriente e Ocidente? Quer fazer comércio Norte e Sul? Pode passar para Constantinopla, mas vão ter que pagar o imposto. Então, logo, esses impostos disponibilizados pelos turco-otomanos na região vão fazer com que os produtos que circulam fiquem mais caros. E uma das soluções para não ter que passar pelo Mediterrâneo, para não ter que passar por Constantinopla, foram as grandes navegações, né? Foram então os portugueses e os espanhóis se lançando pelo Oceano Atlântico, né? Pelo Mar Atlântico, para poder então encontrar novas rotas que levassem ao Oriente e que não precisassem passar por Constantinopla. Por quê? Porque passar por Constantinopla estava tudo muito caro, certo? Essa data é tão importante, gente, 1453, que ela marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá? Então nós temos aqui não só a conquista de Constantinopla, mas o fim da Guerra dos 100 Anos, certo? Então essa data ela é tão importante que ela serve hoje de marco divisor de eras, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Tá? Bom, vamos falar um pouco de arte, da cultura. Nós tivemos, então, uma influência muito grande da cultura grega na construção desse Império Bizantino, tanto que a língua oficial não é o latim, a língua oficial é o grego. Tá? Os romanos contribuíram, basicamente, com um sistema político, ou seja, a formação do Império Bizantino é o antigo Império Romano do Oriente. Então essa estrutura política ela se mantém, é uma herança romana. E o corpus juris civilis, baseado na legislação romana. Tá? E os orientais, basicamente com a arte, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, o mosaico, ele é tipicamente dos árabes, ou seja, dos orientais. Então há muitas características, né, da arte bizantina que são provenientes do Oriente, há muita influência oriental. Certo? O intercâmbio cultural ele é inevitável, afinal de contas, todos os comerciantes do mundo, de várias regiões, passam por Constantinopla. E aí, onde passam as mercadorias, passam também as ideias. Onde tem pessoas circulando com mercadoria, e essas pessoas vão entrar em contato com crenças diferentes, com povos diferentes, com formas de pensar, com formas de rezar, com formas de se alimentar, com formas de se vestir que são diferentes. Então, sempre que há um local de grande comércio, pessoas diferentes, de lugares diferentes e com pensamentos diferentes acabam se concentrando e trocando ideias nessa localidade. E a influência de um para com o outro é inevitável. Um influencia o outro influencia um. Perfeito? Então, Rota da Seda tem como ponto final Constantinopla. Perfeito? Quanto da cultura chinesa eu não vou ter disponível, né, para ser visível, para ser comparada com outras culturas dentro de Constantinopla? Isso acaba influenciando, direta ou indiretamente. Perfeito? E aqui nós temos a maior construção, ou maior exemplo arquitetônico da arte bizantina. Atualmente é uma mesquita, né, muçulmana, mas ela foi uma catedral cristã, primeiro católica e depois ortodoxa, né? Então católica apostólica romana e depois católica ortodoxa. É a Hagia Sophia, ou então nós chamamos de Catedral de Santa Sofia, ou Mesquita de Santa Sofia. Perfeito? Gente, espero ter agradado. Fechamos aí em menos de 50 minutos. Obrigado. Valeu, gente! Pessoal, num slide anterior aí, que eu estava trabalhando, eu pedi vocês considerarem uma informação. Eu trago agora, então, a informação completa para vocês, tá? De dois concílios que caem muito nos vestibulares, tá? Então, vamos ver aí. Esses concílios, eles são formas de resolver as heresias. Então, as heresias são essas divergências na doutrina católica, né? Então, uns pensam de um jeito, outros pensam do outro. Existem várias ramificações do catolicismo nesse período. Esses concílios, eles servem para criar unidade.
tá? Eles servem para resolver as divergências religiosas, doutrinárias, e criar um padrão único de pensamento católico, uma doutrina única. Tá? Então, por exemplo, o Concílio de Niceia, ele é o primeiro concílio ecumênico. O que quer dizer um concílio ecumênico? É um concílio, ou seja, uma reunião de intelectuais católicos que pensam das mais variadas formas. Então, as vertentes do catolicismo nessa época, cada um tem uma visão diferente, cada teórico tem uma visão diferente. Esses concílios ecumênicos, eles vão juntar todas as pessoas, os intelectuais, que têm essas visões diferentes, né, do catolicismo, para tentar resolver e criar um padrão único, perfeito? O primeiro concílio ecumênico é o de Niceia I, e o Niceia II é o 7º concílio ecumênico. No primeiro, o que fica registrado, o que fica decidido? A questão do monofisismo. O credo de Niceia, ou seja, a decisão final, é que Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina que se fundem. Perfeito? Até os dias de hoje, esse credo de Niceia pertence à Igreja Católica Apostólica Romana. A decisão tomada no Concílio de Niceia I. Mas há uma outra vertente, que é o monofisismo ariano, certo? Os arianos, por exemplo, eles acreditam, os católicos arianos, eles acreditam que Jesus tem apenas uma natureza humana e não uma natureza divina. Que Jesus é uma criação de Deus e que assim como eu, Rafael, assim como vocês que estão assistindo esse vídeo, também somos criaturas de Deus, nós somos assim como Jesus. Então Jesus não é divino, Jesus não tem nada de especial. Ele é coisa da criatura, ele é coisa criada pela criatura como todas as outras coisas. Tá? Já o monofisismo mais importante no Império Bizantino é o monofisismo que questiona a Jesus humano, ou seja, a natureza humana de Jesus. Perfeito? A esposa do Justiniano, a Teodora, por exemplo, ela era fiel a essa vertente do monofisismo. Ela dizia que Jesus foi apenas uma entidade divina e nunca uma entidade humana. Aquela coisa da Bíblia ali, de não sei o que, da historinha de Jesus, aquilo é só analogia para representar o divino. Tá? Já o Concílio de Niceia, então aqui eu vou botar aqui o M de monofisismo. Já o Concílio de Niceia vai resolver a questão da iconoclastia. E o que ficou decidido até os dias atuais pela Igreja Católica, através do Concílio de Niceia, o 7º Concílio Ecumênico, que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a adoração aos santos. Perfeito? Questionando a questão iconoclasta dos bizantinos, que dizem que não pode ter adoração de ícones, tá? Abordou uma questão litúrgica prática, a veneração dos ícones e imagens dos santos e de Maria. Situação conhecida como iconoclasta. Ela é decidida a partir, então, desse Concílio de Niceia com o Papa Adriano I, que defende o uso das imagens como forma artística de difundir a palavra do Evangelho e conquistar mais fiéis. Tá? Então, não há nada especificamente assim teórico do porquê proteger a questão iconoclasta, né? Mas sim como um facilitador da difusão do catolicismo. Também foi aprovada a veneração de relíquias sagradas pela Igreja Católica, coisa que nós vamos ver assim no final da Idade Média para a Idade Moderna, o que levou então à Reforma Protestante, né? Essa simonia, essa venda de relíquias sagradas por parte da Igreja Católica, a gente chama de simonia, é utilizar dessas relíquias sagradas para enriquecer, né, enriquecer com a crendice, né, com a crença dos outros. Gente, é isso aí. Agora eliminamos Império Bizantino definitivamente. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E a próxima aula vai ser Idade Média, né? A Alta Idade Média, o início da Idade Média. É uma aula muito bacana. Espero que gostem também da próxima aula. Grande abraço e fui!